Boa noite, Gabriel, tudo bom? E aí, Sofia, boa noite. Sara, boa noite. Brenda, boa noite. Thaís. E aí, gente, como é que estamos? Hoje, e aí, Marciele, tudo bem? Boa noite. Hoje, então, mais uma noite, segunda-feira. Continuamos aí na luta, né? Divulgando para vocês o conteúdo online, né? Tentando manter a paz interior, né? E na batalha, na labuta. E aí, Bianca, boa noite. Seguinte, galera, então, hoje, né, a gente vai trabalhar. Eu vinha trabalhando com vocês, eu falei da cartografia e levei vocês da cartografia até a parte de longitude e latitude, correto? E, se eu não me engano, a gente fez exercícios. Me corrijam se eu estiver errado. Foi isso que aconteceu? A gente fez exercício sobre latitude e longitude, a gente conseguiu vencer esse conteúdo, fomos até o final, maravilha. Então hoje, né, hoje a gente vai dar início à a primeira etapa e final parte da parte de cartografia que lida com a questão, né, coligada a movimentos terrestres. Porque pensa, eu estou tentando trazer vocês da seguinte forma, né? Sair daquela lógica macro e entrar cada vez mais na lógica local, né? É uma lógica de tentativa de entender o planeta, né? O planeta Terra e as suas condições. Dessa forma, hoje a gente vai trabalhar a questão do fuso horário, tá? Eu fiz aqui uma cartilinha aqui que eu já vou apresentar para vocês e, além disso, o ensino, né, o pessoal do ensino divulgou para vocês o PDF da cartografia, né, e mandou a foto dessa planilha que eu fiz, né, dessa cartilhinha que eu fiz, tá? Se vocês não receberem ainda, vocês vão receber, fiquem tranquilos. Então, o que eu estou usando aqui é justamente a cartilha que eu mandei a foto, ela já está em uma folha A4, né? Então, fiquem tranquilos que não tem nada de diferente aqui, tá? Então, dando início a esse assunto, vamos falar então aqui sobre o fuso horário, tá? Se vocês bem lembram, eu tinha dito para vocês que o nosso planeta ele tem um movimento de rotação, correto? Esse movimento de rotação ele é um movimento de oeste para leste, e, portanto, o Sol que não se movimenta, mas aparentemente ele tem uma movimentação, nós aqui olhando ele parece que ele que se movimenta, né? Então ele se desloca num sentido leste-oeste e isso é fundamental entender. Por quê? Porque esse deslocamento de leste para oeste vai ser o que determina, de fato, a condição de tempo, de hora e luz solar, ok? Dentro desse aspecto, entra a questão do fuso horário. O que que acontece? O fuso horário, ele é um assunto, né? Ele é um tema que ele começou a ser discutido um pouco mais de 200 anos. Um pouco mais de 200 anos ele começou a ser discutido, na verdade. Porque antes disso ele nem era pensado. Né? Pensa, o que, que vai fundamentar, o que, que vai permitir e fundamentar a lógica do fuso horário? É a compreensão do sistema capitalista se implementando dentro da nossa sociedade, correto? Então pensa, o nosso sistema, nossa sociedade, quando começa a absorver o capitalismo, ele começa a se demonstrar falho num sentido de logística. Porque os transportes, a lógica dos navios, a lógica dos trens, a lógica das carruagens, depois futuramente a lógica dos carros, né? Elas necessitam de um deslocamento. E esse deslocamento é algo que vai prejudicar, né, a questão do tempo. Então pensa comigo, a Europa, onde nasceu o capitalismo, né, onde tínhamos lá o período do metalismo, o capitalismo comercial, onde nasceu a lógica do metalismo, da acumulação primitiva dessas nações europeias, lá é um continente, né, a Europa é um continente pequeno. E por ser um continente pequeno, não tem muita necessidade de deslocamento em horas. Três fusos, né, em questão de áreas de três zonas, de três fusos, já é o suficiente para percorrer boa parte, se não toda a Europa.
tá? Principalmente a Europa Ocidental, que é onde nasce o berço do capitalismo. Então, a gente tem essas questões aqui. Entretanto, na primeira Revolução Industrial, Inglaterra, França, esses países que nascem, né, ali nessa lógica começam a dominar o capitalismo, só que a partir da segunda Revolução Industrial nós temos um problema, porque aí entram outros países em voga da Revolução Industrial. O primeiro país que nós vamos ter como entrada dessa lógica do capitalismo é Estados Unidos. Depois nós temos Canadá. Se nós analisarmos fisicamente esses dois países, nós temos dois países que são extremamente longitudinais, tá? Ou seja, eles têm uma extensão do seu território na porção longitudinal. Na porção latitudinal existe, mas não é o que nos interessa. É na porção longitudinal. E isso é fundamental. A própria Rússia na segunda revolução também vai adentrar esse movimento, né? Então nós vamos ter a Rússia, os Estados Unidos, nós vamos ter o Canadá, que vão sofrer esse processo da entrada da Revolução Industrial. O que vai acontecer? Do capitalismo também, né, no geral. Mas a gente tem então esse problema. O que vai acontecer? Imagina os grandes industriários desse período, lá em 1870, 1850, eles cruzando todo o território americano, né? Eles saem do Maine, que fica bem a oeste dos Estados Unidos, na região da fronteira com o Oceano Atlântico, e cruzam em direção à Califórnia, na costa oeste, né? Na costa oeste, isso, na costa oeste, onde fica o Oceano Pacífico. Então eles cruzam todo o território americano no intuito de chegar lá e tal, né? Toda aquela coisa de desbravamento, né? Quando se constitui essa ferrovia, eles tinham um interesse de se deslocar, porém eles não podem perder a hora. A hora tem que ser mantida. Sabe o que eles faziam para poder manter a hora? Eles desciam a cada parada, e para ter uma ideia, essa viagem demorava uma semana, uma semana e pouquinho, para chegar até a Califórnia, né? Então eles tinham que, a cada descida, eles tinham que ajustar o relógio com a hora local. E nos cálculos do pessoal que compreende isso, eles diziam que tinha que ser feito um cálculo de um ajuste, né, nas horas de 22 vezes, ou seja, 22 paradas, tinha que ajustar o relógio 22 vezes. Imagina o caos seria manter isso. Então aí começa-se a raciocinar, começa-se a pensar em que sistema, que método a ser utilizado para tirar a mão, para abrir e não precisar mais fazer isso. Entra então o pensamento de começar a desenvolver essa lógica. E aí que entra a nossa ideia de fuso horário, né? O fuso horário ele foi idealizado pelo canadense, né? Afinal de contas, Canadá é um país longitudinal, eles também sentiam essa dificuldade lá. Ele sentiu essa dificuldade e foi criado pelo canadense, foi idealizado pelo canadense Sanford Fleming, tá? Aqui está o nome dele, Sanford Fleming, né? E ele criou essa conferência, né, chamada Conferência de Washington, no ano de 1884, ok? Então, lá em 1884, eu vou ter uma conferência que vai coligar, que vai chamar para reunião todos os países que estão no processo industrial. Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, que é recentemente, em 84, vai ser recém-país unificado, né? Na unificação da Alemanha, na unificação da Itália. Nós vamos ter a França, a Inglaterra como sendo também uma anfitriã, não, uma convidada de peso, né, para essa reunião. E aqui foi feita então essa ideia de como vai funcionar a Conferência de Washington. Vai ser para definir como vamos calcular a porcaria do horário para todo mundo se entender, ok? Bom, a partir disso, o Sanford Fleming ele faz a seguinte análise. Bom, a Terra tem 360 graus, ok? Tem 360 graus. E eu sei que o meu dia tem 24 horas. Se eu dividir 360 por 24, eu terei uma média de que a cada uma hora a Terra desloca, gira no seu eixo 15 graus. Então a zona do fuso dura 15 graus a cada uma hora.
certo? Então, ele começa a ter uma ideia de como vai funcionar isso. Já mostro de novo aqui o cartazinho, tá? Então, ele começa a pensar, bom, cara, bom, eu sei que a Terra tem 360 graus, 24 horas, gira, eu vou ter uma condição de me mostrar uma zona de a cada 15 graus, eu vou ter 1 hora, só que eu preciso de um detalhe, eu preciso de um meridiano de base. Esse meridiano de base, ele nesse momento não existia. Então, em 1884, vai ser escolhido um meridiano de um país que é um país, neste momento, potência industrial, que é a Inglaterra. A Inglaterra, que é um país extremamente poderoso, né, vai ser escolhido como ser o meridiano base. Então, vai ser escolhido aonde que vai ser feito, onde vai cruzar o meridiano base? Vai cruzar no chamado Observatório de Londres, que fica no bairro de Greenwich. O bairro Greenwich é um bairro de Londres. Esse bairro de Londres é um observatório local. Então, essa região é uma região de grande importância científica, por isso foi escolhido esse lugar lá em Greenwich, ok? Estão vendo a minha cachorrinha ali, ó? Abusada. Então, nós temos essa formação, né, nesse processo do desenvolvimento da lógica do fuso, por enquanto. Tranquilo até aqui? Então, a partir disso, um amor, né? Abusada ali, né? Então, olha só. Conforme eu tenho esse processo do desenvolvimento do fuso horário que vai se criando, eu tenho a necessidade de criar um sistema. Eu sei que a Terra gira de oeste para leste e o Sol ele se desloca, né, aparentemente de leste para oeste. Então eu vou ter uma lógica de importância. O que vai acontecer? Eu sei que eu vou ter horas menos para oeste e horas mais para leste. Vamos pensar por quê. Imagina o seguinte, a Terra está girando, o Sol, ó, aqui eu vou fazer com menor escala para caber na tela. O Sol, a Terra está aqui, girando, e o Sol está aqui. Então a Terra vai girando conforme a face que volta para o Sol é a face onde está amanhecendo, então horas mais. A face que está para o outro lado, né, aqui no caso, a face que está mais voltada para o escuro, é horas menos. Então, oeste, horas menos, leste, que está se virando em direção ao Sol, horas mais, certo? Então, isso é o princípio básico do fuso horário. É a partir disso que eu compreendo a ideia de que eu tenho horas atrasadas para oeste e horas adiantadas para leste, ok? Sim, eu já disponibilizei essa folha aqui. O ensino ele vai disponibilizar uma folha de, como eu posso dizer, folha 4A4, né? E tá no grupo lá, exatamente. Tá no grupo lá, vocês podem acessar uma foto, tá? Tá ela inteira assim. Eu só dividi em etapinhas para não ficar me perdendo, tá? Mas tá tudo no grupo lá. E também tem um slide lá, tá? Tem um PDF lá. Então tem mais informação ainda para vocês, beleza? Qualquer coisa me chama no Insta ali, depois que vocês estudarem. E a gente vai também fazer questões no futuro. Hoje não vai dar tempo, acredito. O WhatsApp também. Depois eu passo o número, beleza? Então, a gente continua aqui a nossa lógica do fuso, tá? Então, olha só. A gente tem aqui o fuso. É importante salientar que nós temos dois tipos de fuso. Olha o nome, é fuso político e fuso físico. O que significa fuso horário físico e fuso horário político? O fuso horário físico nada mais é do que as linhas imaginárias retas, de polo a polo. Elas não têm interferência no território, tá? A linha física é uma linha imaginária que corta independente de onde esteja, os países, as regiões. Então ele é físico, ele é real no sentido imaginário, né? Bem louco. Então ele é um fuso que corta independente de onde esteja qualquer região. Ele é físico porque ele está contando exatamente 15 graus. Perfeito até aqui? Então, conforme eu tenho essa análise, eu preciso compreender o outro fuso, que é o fuso político, tá? Deixa eu só aproximar aqui o fuso político. O que é o fuso político? O fuso político é o fuso em que os países, por sua autonomia, por sua condição de gestão política, eles estipulam por si só os seus limites teóricos. Então, eles vão estipular os limites que eles querem. Então, vou pegar dois exemplos. Primeiro exemplo, Brasil, nós aqui. O Brasil ele possui hoje, 2020, 4 fusos horários, ok?
4 fusos horários. Esses 4 fusos horários dividem o país em áreas de influência e foi analisado que era importante não dividir ou tentar diminuir o efeito sobre o Estado governamental, o governo, o Estado de cada região. Por exemplo, até mais ou menos 1960, para ter uma ideia, o fuso 3, ele cortava, só um pouquinho que a minha cadela tá pegando ali só um pouquinho. Sai daí, cadela. Tá abusando? Tu tá te abusando, né? Desculpa, gente, perdão. Meu Deus. Voltando. Deixa eu me perder. O fuso, em 1960, ele cortava o meio do Pará, certo? E o que aconteceu? O Pará, ele era dividido por 2 fusos. E aí se via que a população do Pará sentia um grande problema com isso, né? Cruzava a cidade, tinha que trocar a hora, tinha que trocar o fuso. Então, o que fez a partir de 60? Puxou o Pará para um único fuso. Claro, até aqui? Então, puxa o fuso do Pará para um fuso para ficar dentro. Então, respeitando os limites do Estado. Se vocês analisarem aí uma foto que tem lá no slide lá do PDF, a análise dos fusos brasileiros, tem os estados são respeitados, ok? As linhas dos estados são respeitadas. Então, isso é uma forma de entender o fuso. O fuso político se apropriou da importância da questão longitudinal brasileira e se apropriou a partir dos estados. Entretanto, nós temos um outro caso, que é o caso da China. A China é um país continental, é um dos países de maior extensão do mundo, né? Ele é o 7º ou 6º país de maior extensão. E esse país, ele, por uma cultura, questão de cultura socialista, cultura ligada à condição econômica desde o período de Mao Tse-tung, onde eu tinha uma cultura socialista, né? Depois, só em 1970, ele vai se abrir para o mercado. Até esse momento, eu tenho apenas um fuso. Então, dentro da China inteira, corre apenas um fuso. Pensa no caos. Agora não é mais caos porque culturalmente já se adaptou, ok? Mas pensa para nós, brasileiros, que estamos acostumados a diferenciar os horários por área, por região, se adaptar a uma única região, um único país continental com uma grande área longitudinal que possua apenas um fuso. É bem complicado. Pensa, vamos fazer uma análise hoje. Hoje, nós temos uma área chamada Zona Especial Econômica Especial, que é a ZES, que fica a leste da China, né? Fica na região do Pacífico. E essa região é onde pulsa, onde é pujante toda a lógica capitalista, né? O chamado socialismo de mercado hoje, onde ali naquela zona é pujante o capitalismo, onde eu tenho grandes indústrias, onde eu tenho a lógica do desenvolvimento econômico extremamente poderosa, eu tenho trilhões rolando ali dentro, é onde eu tenho as grandes indústrias transnacionais, eu tenho ali as operadoras hoje famosas, né, que vão desenvolver a lógica da economia chinesa, transformando a China hoje na segunda maior potência do mundo, né? Essa região é o fuso predominante, que é a região de Pequim, ok? Pequim é a região onde domina isso. Digamos que ele seja o fuso central onde domina. Digamos não, todo o resto para o interior chinês é pautado em cima deste fuso. Então imagina o seguinte, eu, industriário, eu sou um proletário da indústria, e eu trabalho na indústria, eu sou funcionário lá, e eu acordo às 7 para trabalhar às 8. Vamos pegar, eu não sei a hora da China, vamos supor. Ou então eu sou um empresário chinês e trabalho numa transacional, eu acordo às 8 para pegar às 8h30. Eu tenho que respeitar o fuso daquela região, então eu não tenho problemas com o sono. Eu tenho hora de sol correta em relação àquele fuso. Eu tenho hora de sono e hora de noite, né? Hora de tempo, intervalo de sem sol em relação àquela hora. Eu tenho horários de deslocamento. Eu sei quando vai ser meio-dia pelo sol, eu consigo ver isso. Então eu tenho um respeito pelo fuso. Entretanto, quem mora no interior chinês, onde eu tenho mais pobreza, onde eu tenho mais miséria, nas planícies, né, da China, na região mais rural chinesa, essa hora respeita Pequim. Então eu tenho um deslocamento para o interior muito grande. Então pensa o seguinte, se ali em Pequim eu tenho o fuso central que comanda, digamos, eu não sei se é exatamente isso, mas supostamente, se em relação se fossem os fusos físicos, né, os fusos físicos, se a China respeitasse os fusos físicos, o último fuso onde deveria existir seria três fusos a menos. Então eu teria 3 horas a menos em relação a Pequim, no interior da China. Então, um trabalhador rural, ele tem que acordar às 4
para ser às 7. Fui claro? Me fiz claro? Vocês me entenderam a lógica? Então, olha a discordância, a discrepância de horários. Claro, hoje eles já estão acostumados. Hoje eles já sabem como é o funcionamento, já estão acostumados. Eles sabem que eles têm que acordar mais cedo para dormir mais cedo. Eles sabem que a hora do sol, a hora que eles vão dormir quando vê o sol, eles vão ter que usar o sol em outros momentos. Então, a vida deles se acostuma a essa realidade. Ficou claro isso? Então, esse fuso político ele é fundamental para entender. Só para dar um adendo aqui também, não vou me estender nessa parte aqui que eu vou falar agora, porque é bem confusa e isso nunca apareceu em vestibular. Ali na região do Oriente Médio, na região do leste europeu, tem países que utilizam fusos fracionados. Fusos que são fracionados, um terço de fuso, um quarto de fuso, dois terços de fuso. É uma zoeira, é uma balbúrdia, digamos assim, né? Porque é uma zoeira mesmo porque eles sabem como se organizar nos fusos. Então, eles têm análises políticas de um terço fracionado do fuso. Olha a confusão. Enfim, não vou entrar aqui porque isso nunca apareceu em prova, então fiquem tranquilos. O que aparece em prova é a parte física do cálculo e o entendimento de como funciona essa lógica do fuso, que nós vamos dar continuidade. Acredito que eu vou conseguir dar uma pequena abordada hoje, mas ficará para a próxima aula o cálculo de fuso, tá? Porque eu vou falar de outras coisas nesse momento. Bom, outra questão importante que eu vou salientar agora é a questão dos termos que se utiliza para discutir o fuso. Nós temos o chamado Greenwich Meridian Time, ou na tradução, na sigla GMT. É muito comum essa sigla, vocês certamente já ouviram falar, né? GMT é a sigla para Greenwich Meridian Time, ou na tradução literal, tempo do meridiano de Greenwich. Ou seja, a ideia é de que a partir do meridiano de Greenwich eu tenho um deslocamento de horas. Ok? Então, essa é a ideia. Para leste mais horas, para oeste menos horas. Ok? Então, Greenwich passa a ser o nosso zero. Greenwich passa a ser o nosso 0 graus. Ok? Ele que comanda essa relação. Além disso, existem outros termos que é muito comum em relógios que utilizam apenas 12 horas, que é o PM, post-meridian, né? Ou o AM, que é o anti-meridian, certo? Então, são as duas formas de utilizar a questão das siglas, post-meridian, AM, anti-meridian, AM, PM, o nome do nosso não, né, do posto Ipiranga lá tem um AMPM, não tem? Então essa é a ideia, tá? Outra característica importante, eu fiz aqui de uma forma mais extensa, opa, tá virado, assim, é a ideia de como funcionam esses limites, né? Olha ali, ó, no meu desenho, eu botei ali, ó, 0 graus, sendo Greenwich, né, central, e ali eu tenho as graduações, eu vou aproximar mais na tela porque tá um pouco pequena, então eu vou aproximar primeiro leste, tá? Olha leste ali, ó, leste começa em 15, 30, 45. O que está sendo suposto ali? Suposto de que cada hora respeita 15 graus. Então, a cada 15 graus, eu troco a hora. Vamos por ali, ó. No 15 eu tenho 1 hora, no 30, 2, no 45, 3, no 60, 4 e assim por diante, tá? Esse é meu deslocamento. Quando eu falo de análise visual do fuso, é importante falar o seguinte: a gente trabalha com uma visão descartiana, no caso Descartes, lembram dele? O cara que fez ali a questão dos ângulos, né, da linha x e y, né, no caso agora aqui é só x, que é a questão de quando eu me desloco para a direita, eu tenho um deslocamento positivo. Então eu coloco um símbolo na frente dos meus números, que é o símbolo do positivo, certo? Quando eu me desloco para a esquerda, eu tenho um símbolo do negativo. Então eu tenho menos para a esquerda, mais para a direita. Isso também podemos usar em horas, ok? Também pode nos ajudar a entender as horas. Para a direita, que é leste, né, na visão olhando de frente. Se eu estou olhando de frente o documento e estou vendo leste, direita é leste, correto? E esquerda, oeste, na minha visão de frente, tá? Sendo assim, mais para a direita, menos para a esquerda. Tudo bem? Então, com isso eu consigo entender. Depois de 120 graus, que número é? 120, 135. Sempre de 15 em 15, tá? São sempre múltiplos de 15. Se eu falar para vocês que os fusos, eles são múltiplos de 15, qualquer número que vocês entenderem que pode ser multiplicado por 15 será um fuso. Depois 120, 135, depois 150, 165, 170, 65, 180, tá? Exatamente, tranquilo, tá? De nada. Então, essa é a lógica do fuso, tá? Então, por isso que aqui no outro lado
eu tenho menos, ó, menos 15, menos 30, menos 45, menos 60, menos 75, menos 90, menos 105, tá? Que é a graduação negativa, que é o lado oeste, ok? Então, por exemplo, o Brasil, ele se encontra em 4 fusos, e esses 4 fusos são fusos que estão ligados a uma condição de fusos negativos. Então, posso dizer que os fusos brasileiros são do -2 até o -5, tá? -2 ao -5, -2, -3, -4, -5. 4 fusos, ok? Ou 30, 45, 60, 75. São os 4 fusos brasileiros. Oeste, ok? Essa é a análise que a gente tem que desenvolver a partir da ideia de como funcionam os fusos nessa ideia geral, tá? Então, compreendido esse pacote da ideia geral, agora a gente vai dar uma aprofundada em outros elementos. Agora vamos para a teoria do fuso brasileiro, tá? O Brasil também tem algumas historinhas interessantes aí sobre o fuso. Eu digo história interessante porque é bem legal de entender o que aconteceu. Seguinte, lá em 1913, o nosso primeiro presidente que nós tivemos, o Hermes da Fonseca, se não me engano, República da Espada, me corrijam se estiver errado, ele vai instituir 4 fusos horários. Por que 1913? Pensa, se lá em 1870, eu tive uma reunião para conferência, eu tenho aí um tempo, imagina, as coisas não acontecem hoje, não acontece como acontece hoje, né? Questão de minutos eu estou sabendo, está acontecendo na China, na Europa, né? Não era assim. Então eu tinha um certo grau de letargia, de atraso em relação ao que acontecia no mundo. Então, lá quando se instaurou em 1884 o fuso, só veio ser instalado aqui de fato pelo Hermes da Fonseca, porque Dom Pedro não tinha interesse, pelo jeito, né? Dom Pedro. Olá, voltei, me escutam? Áudio, áudio, som, teste, som. Foi? Maravilha. Então tá. Seguindo aqui no meu raciocínio, tá? Que eu estava falando da questão dos fusos brasileiros. Em 1913, então, foi instaurado o fuso, né? E, olha só que loucura, né? Em 1913 foi instaurado o fuso, os 4 fusos que eu estava falando, os 4 que eu falei. Preciso repetir os 4, já lembraram os 4, 30, 45, 60, 75. Esses fusos foram instalados. E a vida que segue, maravilha, né? Vida serelepe, pimpona, maravilhosa. O que acontece? Em 2008, 12 anos atrás, ocorre uma, uma troca, né? Enfim, vai acontecer uma troca, uma redução. Essa redução para 3 fusos. Existe a notícia oficial e a extraoficial, né? Eu, como sou fofoqueiro, eu gosto da extraoficial, mas eu vou contar primeiro a oficial, né? Qual é a oficial? A oficial é que o Brasil ele reduziria o fuso em 2008 com o intuito de desenvolver melhor a região
oeste do Brasil. O fuso que foi cortado é o fuso do Acre, que seria o 75 graus oeste. Ok? Então, o fuso do 75 graus oeste é cortado, é suprimido, e ao ser suprimido, ele é encaixado no fuso 60. Então, o mesmo fuso 60 que tem ali, o fuso 75 é jogado. Então, aquelas 2 horas de diferença de Brasília some para uma. Ok? 2 horas de diferença para Brasília, fica uma, tá? Essa é a ideia. E no horário de verão ficariam duas. Qual é o intuito disso, né? Na lógica, uh, na proposta de governo, na proposta governamental, dizendo que aquela região deveria ser evoluída melhor e por conta do desenvolvimento, da proximidade da hora, da proximidade do sistema econômico, seria mais fácil de desenvolver, de ter um arranjo econômico melhor na região se reduzisse uma hora. Esse seriam os argumentos no qual estava pautada essa redução. E aí foi feito um plebiscito, existe uma diferença de plebiscito para referendo, tá? Quando se faz plebiscito, o plebiscito sai do povo, ok? Ó, o plebiscito sai do povo, pede o plebiscito e o governo aprova. No caso, o plebiscito foi tipo assim, a gente quer agora que todo mundo vê se tá preto na segunda. Votou segunda-feira, todo mundo de preto, ok, agora o governo vai lá e assina e outorga, a partir na próxima data se torna então essa lei. Referendo ao contrário, é quando o governo instaura e a população aprova. Entenderam a diferença? É o inverso um do outro. Neste momento foi feito um referendo, no qual o governo dava para a população uma ideia, ó, façam isso, e a população, ok, a gente gostou da ideia, achou maravilhosa, reduziu o confuso, meu Deus, né? Essa ideia. Isso é a versão oficial. Qual é a versão extra-oficial? Que eu sempre conto, né? A versão extra-oficial é a versão que o Brasil ele possui grandes sistemas e famílias que estão ligadas à comunicação poderosíssimos. Globo, SBT, Band, né? E essas empresas que são poderosíssimas no Brasil, elas começaram a orquestrar um sistema para conseguir reduzir um fuso para aumentar o seu Ibope. Porque pensa, galera, vamos pensar, 2008, o que está acontecendo de mais fantástico no mundo atualmente, né, nesse momento, né, em 2008? O processo da integração da internet, né? A internet está começando a tomar grandemente a proporção na vida e a mídia tradicional começa a despencar o Ibope. E sem Ibope, o que acontece com o dinheiro que vem com a grana que é patrocinada, que é um consórcio, né? Tu cede dinheiro do governo para as empresas, o que acontece? Reduz. Então, essa lógica tem a ver com a questão. Se eu boto o Ibope aumentar na hora da. Pensa bem, que horas é o horário mais top, o chamado horário nobre? É o horário das 9 horas, onde acontece a novela, correto? Então, se eu coloco nesse momento mais população a assistir, eu tenho mais Ibope. Pelo fato do Acre e da região um pouquinho da Amazônia, onde pegava esse quarto fuso, ele não pertencer ao fuso 60, ou seja, ele estar 2 horas de diferença, que hora seria gerenciada a novela lá? Às 11. Porque normalmente as novelas elas têm um cunho mais sexual, têm um cunho mais politizado, de trama, né? Essas coisas mais adultas. Então não pode passar às 7 da noite, porque seria muito cedo, crianças estariam assistindo. Então, para evitar esse problema, joga-se para às 7 da noite aqui, que seria 9 horas lá. Tá? Então, joga-se para lá uma redução de fuso para quê? Para que na mesma hora tenha apenas 1 hora de diferença. E essa 1 hora de diferença consiga transmitir às 10 horas a novela. Então pensa bem, a novela, ou qualquer outro que seja um programa, né? Sei lá, Masterchef que seja, né? Que bomba e que às vezes desbanca o ratinho, né? Então nós temos aí essas mídias disputando essa parcela da população. Vejam só a força da mídia orquestrando a troca do fuso, né? A lógica da diferença do espaço geográfico. A partir daí, o que acontece? A galera aprovou, maravilha, show de bola, vamos viver. Começaram a viver e perceberam 2 anos depois que não dava. Por quê? Eles estavam acostumados com o horário solar, acostumados, porque aquela região é puramente ribeirinha, é puramente dependente da natureza. Então eles começaram a ter problemas com o sol, na questão do sentido de não se deslocar mais com o horário do sol, ter problemas com a lua, porque se perderam na questão do sol, se perde no horário da lua, questão de vazante, questão de cheia, rio que não sobe no horário certo. Então imagina a confusão que daria eu trocar
o horário, o fuso. Em 2010, 2 anos depois, é feita, juntamente com a eleição para presidente, é feito um novo plebiscito. Aí é um desejo da população, foi feito um plebiscito daí. Esse plebiscito para retornar ao quarto fuso. E em 2010 foi feito, foi aprovado, a galera aceitou, e, como é Brasil, somente 3 anos depois o fuso volta. 2013. Olha só, que ano eu falei que começou o fuso no Brasil? 1913. 4 fusos. 2013 volta o quarto fuso, certo? Então, olha só a loucura que é essa condição do fuso brasileiro na questão política, né? Então, a geopolítica envolve muito essa condição do fuso, tá? Então, em 2010, eu tenho ali, ó, 2008 eu tenho a troca, ocorre a redução para 3 fusos, né? Por motivos políticos e econômicos. E em 2010 eu tenho ali uma volta do fuso, que é aprovado somente em 2013, tá? Então, atualmente, hoje, 2020, nós temos 4 fusos. Quais são eles? 30, 45, 60 e 75. Eu coloquei uma coloração amarela, ali, se dá para ver, no fuso 45. Por que razão? Porque esse fuso é o fuso central. É o fuso que vai desenvolver boa parte, não digo toda, mas boa parte dos estados brasileiros e onde se encontra a capital nacional, Brasília, para quem não sabe. Então nós temos essa importância do fuso 45, que é o que determina, digamos assim, na grande majoritariamente falando, o fuso brasileiro. Então, assim, qual é o fuso brasileiro? No geral, o fuso brasileiro é o fuso 45. Perfeito? Claro, ele tem outros 3? Tem, mas o fuso central, o bojo, o grosso modo, é o fuso 45, onde está Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Brasília, Distrito Federal, Goiás, onde está Mato Grosso, Centro-Oeste, na boa parte do Centro-Oeste. Então eu tenho, né, esse fuso centrado. O que tem no fuso 60, senhor? Tem basicamente a Amazônia, né? Praticamente não, toda a Amazônia está ali. Toda não, boa parte da Amazônia está ali. E no fuso 75 está o quê? Uma pequena parcela da Amazônia e o Acre, jogado lá, com os dinossauros. Tá? Então eu tenho aqui, nesse momento, uma análise de como funcionam os fusos brasileiros. Perfeito? Entendido até aqui? Tranquilo, galera? Dúvidas? Estou a todo ouvidos para a gente poder dar continuidade aqui no nosso assunto. Bom, sem dúvidas, vamos lá, né? Seguinte, outro fator importante é o fator do horário de verão, tá? O horário de verão ele é fundamental aqui. O horário de verão ele é um ajuste. Ele não é nacional, ele não nasceu no Brasil. Ele é um cálculo principalmente para países do hemisfério norte. Importante falar isso. Ele foi criado nos Estados Unidos e patenteado na Inglaterra, ou seja, foi algo meio que em comum acordo entre as duas nações, porque as duas nações, na região mais ao norte do país, falta período de iluminação solar. Tá claro? Pensa, né? Só lembrar do nosso eixo terrestre, que é inclinado, chega um momento que eu tenho mais iluminação para o sul, eu tenho pouco sol no norte, então se é uma região próxima do ciclo polar ártico, já era. Não tem sol ou tem pouco sol, né? Então, o que foi pensado? Uma forma de ajustar, né, o horário de verão para que se tenha mais tempo de sol no hemisfério norte. Foi aplicado aqui com sucesso. Atualmente nós não temos horário de verão. Já falo as razões, né, em relação a isso. Mas primeiramente, o horário de verão ele é fundamental, sim, tá? Eu já explico por quê. Bom, o que nós temos que compreender? A partir disso, ele é muito fácil de se explicar no hemisfério norte. Pensa, lá não tem muito sol no inverno, tá? O que aconteceu? Quem desenvolveu essa teoria do horário de verão foi 2 caras. O primeiro, o mais famoso deles, vocês conhecem, é o Benjamin Franklin. Ele elaborou o outro, né? E o outro parceiro dele é o William Liet, né? Eu não sei exatamente a pronúncia, mas é mais ou menos isso, William Liet. E o William Liet, ele trouxe para o papel, fez o cálculo matemático e o Benjamin falou, meu, tem como a gente reduzir hora aí, faz a mão para nós aí e tal. E o cara bolou. O que ele pensou? Se eu consigo oferecer para o meu cidadão mais tempo de sol na vida dele, ele vai ser mais feliz.
e ele vai produzir mais. Olha só a lógica capitalista absorvendo a felicidade, né? Então, quando eu tenho um sistema de sol mais tempo para o meu trabalhador, eu consigo fazer com que ele produza mais, porque ele vai sair no final do dia do trabalho, ele vai ter sol, ele vai poder pegar a filha dele e levar no McDonald's. Não tinha McDonald's na época, né? Mas ele pode levar no parquinho, ele pode levar no, sei lá, pode levar na praça, que é mais ou menos a mesma coisa que um parquinho. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode não levar filha, ele pode ir para onde ele quiser, enfim, ele pode usar o dia dele, né? Porque isso mostra uma ideia de apropriação do sol. E também, nesse período, uso de menos energia elétrica, tá? Uso de menos energia elétrica, também é importante isso, né? Então tem dois fatores aqui que são fundamentais, o fator psicológico e o fator econômico envolvido. Tranquilo até aqui? Bom, um fator importante. No Brasil, nós não usamos esse termo, nós não usamos o verão no verão, tá? O verão boa parte dele não é por conta disso, tá? O horário de verão ele acontece de outubro a fevereiro, tá? Ele acontece de outubro a fevereiro. Nós temos que pensar que é o seguinte, de outubro a fevereiro nós atrasamos uma hora do relógio para o uso de energia solar, tá? Energia solar não, de iluminação solar, né? Então eu tenho esse período. Mas o termo verão, horário de verão, não é por conta disso. É porque no norte o verão ele tem mais tempo e se eu atraso pouco tempo, não precisa atrasar muito, questão de 20 minutos que eles atrasam o relógio, eu tenho quase uma hora e meia de sol a mais. O sol vai anoitecer, o sol vai se pôr 22 horas. Olha só o tempo que eu tenho de sol. Então é uma lógica apropriada para o entendimento do horário de verão. Então, o termo horário de verão não é algo que é, como eu posso dizer, criado por nós, porque ele foi criado pelo Hemisfério Norte, Estados Unidos e Inglaterra. Ficou claro isso? Bom, esse termo, né, essa ideia, a gente pode dizer o seguinte, que só para eu arredondar aqui e finalizar a ideia, o nome que se deu para o uso, o nome original para o uso desse horário de verão é Day Waste of Daylight. O que é Waste of Daylight? É aproveitamento da luz do dia, né, na literatura mais padrão. Essa ideia de waste of daylight, a ideia de aproveitar mais o dia. No Brasil, isso se aplica sim para usar o dia, principalmente no Cone Sul. Cone Sul aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Por quê, senhor? Simples, não que não se aplique só aqui, se aplica em mais estados. Mas se aplica aqui fundamentalmente porque aqui nós temos menos área longitudinal, tá? E por ter menos áreas longitudinais, o Sol ele não fica tanto tempo sobre o Brasil nessa região. Entretanto, na região norte, que é muito mais longitudinal, o Brasil é um Doritos, né? Na parte mais longitudinal ao norte, o Sol passa por mais tempo. Então ele dura mais tempo na região norte. E por isso eu não utilizo o horário de verão lá, por conta de mais tempo de horário de sol nessa região, pela velocidade que o Sol desloca lá e pelo fato de ter mais território. Aqui no sul não, aqui eu tenho menos território e a velocidade do Sol é maior, no sentido de velocidade de giro. Então eu consigo entender o porquê usar o horário de verão aqui, tá? Obviamente não é só aqui. Os estados que utilizam o horário de verão no Brasil são todos de Goiás para sul. Goiás para o sul. De Goiás até o Rio Grande do Sul é utilizado o horário de verão. Aí nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Espírito Santo, enfim, né? Todos os outros aí que eu não citei. E a de Goiás para o norte, que pegaria Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, o Nordeste inteiro, né, que é o Nordeste, é uma região que tem muita iluminação, Acre, né, não usa horário de verão. Ficou claro isso? Então é a divisão do horário de verão, tá? Nós atrasamos o horário de verão uma hora e isso dá um acrescento de uma hora de sol para nós, tá bom? Tá, senhor, entendi. Mas por quê? Por que a gente utiliza o horário de verão? Por que a gente utiliza? Simplesmente porque eu quero uma hora a mais? Eu não gosto, eu me desregulo, eu não gosto. Ok, mas o horário de verão é fundamental por um motivo. Não só o horário de ter mais luz do sol,
e por que a gente usa menos luz elétrica? Porque não é bem verdade, assim. Claro, é verdade na questão do cálculo final. Por quê? Por exemplo, a gente, em nossas casas, costuma acender a luz, né, da nossa casa quando anoitece, correto? Durante a hora de verão, por ter mais sol durante o dia, a gente utiliza mais tempo luz do sol, a gente vai ligar as nossas luzes mais tarde. E, gente, isso é fundamental. Isso vai gerar uma redução no custo muito significativa. Porque pensa, o Brasil ele é gigantesco. Nós temos Itaipu, nós temos todas as outras hidrelétricas menores, como é o caso de Machadinho, Itaque, no Rio Grande do Sul. Nós temos o caso do uso de energia nuclear na região de Angra 1, Angra 2, em construção Angra 3. Nós vamos utilizar energia das termoelétricas, nós vamos utilizar energia solar em algumas regiões, energia do biogás. E essas energias, elas abastecem a rede elétrica, ok? E nós vamos também utilizar Belo Monte, né? Então nós vamos utilizar energias com o intuito de abastecer. Quando, durante o ano, nós não estamos no horário de verão, a capacidade elétrica, de carga elétrica do Brasil, ela duplica. Ou seja, aumenta duas vezes. Óbvio, né? Duas vezes é duplicar. Então eu tenho uma carga, uma sobrecarga no sistema. Quando eu chego no verão, essa sobrecarga, ela aumenta 30%. Por quê? Porque esses 30% a mais do que é no inverno, né? Na questão do inverno, é por causa do ar-condicionado, é por causa dos ventiladores, é por causa de muito abastecimento por conta de chuveiros, né? Chuveiros que são, que dependendo da luz elétrica, então eles gastam mais, dependendo da situação. Então eu tenho um gasto muito maior da luz elétrica no verão por conta do calor. Então, o calor é fundamental entender. O ar-condicionado ele é um instrumento, geladeiras, né, freezers, que precisam. Pensa num frigorífico no verão. Olha a potência que eu tenho que colocar para manter aquele frigorífico funcionando. Pensa na potência do sorvete que tem que ficar congelado para não derreter, né? Então, olha só o gasto de energia. Quando acontece isso, onde eu quero chegar? Quando acontece isso, se eu não utilizo o horário de verão, o que vai acontecer? Nós necessitamos, eu digo nós, Brasil, necessitamos utilizar as chamadas termoelétricas. Termoelétrica é aquela que usa carvão mineral, tá? Carvão mineral mais 30% a mais de carvão mineral que se usava no inverno. Olha só. Então quer dizer que quando eu acesso e aciono o verão e eu não coloco horário de verão, eu preciso colocar em total funcionamento, a todo vapor, literalmente, as termoelétricas. E ao colocar a todo vapor as termoelétricas, eu tenho dois fatores. Primeiro, um desequilíbrio ambiental sanafabete gigantesco, porque eu estou liberando muito metano, muito gás carbônico na atmosfera. E segundo, eu estou gastando mais carvão que eu poderia vender. E terceiro, que eu posso incluir aqui, eu estou financiando empresas que poderiam estar desligadas justamente para evitar problemas de extração, porque o carvão ele é tão poluente que ele é venenoso, inclusive na hora da extração. Quando a máquina tira o carvão do solo, ele já está poluindo. Então, olha só todas as circunstâncias que envolvem a redução da hora de verão. E tem um quarto fator, que eu não vou entrar aqui, só vou citar, são todas as termoelétricas do Brasil são praticamente todas privadas. Privadas. Se eu tenho uma termoelétrica privada, eu chego no meu brother que é presidente e falo, olha só, eu quero ganhar mais uns pila aí no verão. Será que ele não tira a hora do verão para mim? Na faixa, na faciota aqui, na broderagem dos guri? Acho que tira, né? Bom, isso aqui é a minha crítica, eu não vou estender, só pra gente pensar aqui, abrir a mente em relação a isso, tá? Bom, isso é uma forma de entender o funcionamento do horário de verão. No Brasil, foi instaurado o horário de verão em 1931. 11 anos, daqui a 11 anos faria 100 anos de horário de verão. Então, possivelmente, nos próximos vestibulares que vocês façam, Enem, URGS, PUC, possa aparecer algo relativo ao horário de verão. Tá? Não apareceu nos últimos vestibulares, apareceu algo relativo ao horário de verão, mas não apareceu na questão da retirada.
né, da questão da estacionada. Mas eu acho que pode aparecer no futuro próximo algo relativo a isso. Beleza? Então, com isso, a gente consegue compreender o funcionamento do sistema do fuso horário, do horário de verão e assim por diante. Tranquilo, gente? Dúvidas? Um sim, dois não. Me ajudem aí. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Maravilha, maravilha. Então tá. Alguém tem alguma dúvida, alguma parte sua? Volta, explica tal parte, porque deu aquela treta de sair e voltar. Alguém precisa de alguma ajuda aí? Estou aqui. Eu e a Dilma. Minha cachorra chama Dilma, pra quem não sabe. Né, Dilma? Ih, filha. E aí? Tranquilo? Tá. Vou finalizar aqui então a aula. Depois a gente brinca. Para finalizar a aula aqui, seguinte. Para a gente fechar a aula, eu não vou adentrar em cálculo difuso, porque o cálculo ele envolve alguns quesitos importantes a gente salientar, tá? Por exemplo, eu preciso salientar o cálculo difuso, por exemplo, a diferença de horas, eu preciso saber o hemisfério 1, o hemisfério 2, eu preciso saber o tempo de viagem, e isso a gente vai discutir mais para frente, tá? Eu vou disponibilizar também, se eu não me engano, tem no arquivo que eu botei para vocês, que eu disponibilizei já para vocês, tem questão de fuso horário, mas caso não tenha, eu disponibilizo depois, tá? Gente, eu vou encerrando a aula por aqui, tá? Porque eu acho que eu já estou estendendo, vai até as 9h05, eu sei, mas eu já fechei minha aula, eu consegui passar tudo para vocês. Qualquer dúvidas, estou à disposição. Tranquilo? Eu vou liberando a sala aí para o próximo prof. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas, então, não? Gente, meu WhatsApp, eu vou passar meu telefone, tá? Meu telefone é esse aqui. Esse é meu WhatsApp, beleza? Aí, se precisar de ajuda, pode prender o grito lá, manda questão, enfim, tá? De nada, Brenda, tranquilo, gente. Um beijo no coração e falou, valeus, boa noite. Tô saindo.